Olá e seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Durante a nossa jornada, eu vou estar revelando segredos proibidos da teologia, coisas que parecem absurdas. E alguns até dirão que é heresia. Jesus também foi perseguido por suas verdades que não eram aceitas pelos judeus. Permita-me apresentar-me um pouco de quem eu sou para ousar falar sobre isso. Sou bacharel em teologia com pós-graduação em terapias vibracionais quânticas, psicanalista, hipnólogo e terapeuta de regressão pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E sempre busquei a verdade da vida. Desde criança eu era muito curioso e estava sempre enfiado nas bibliotecas. Na época não havia internet, então eu lia muito, estudei muito. Busquei em vários lugares, em igrejas, em seitas e vários outros conhecimentos sobre o ser humano para tentar decifrar o que é o mistério da vida, o que acontece realmente com o ser humano. E ao longo da minha trajetória, eu busquei os melhores do mundo para tentar entender um pouco mais sobre o ser humano. Fiz uma especialização do Dr. Jeffrey Zeiger, um pós-doutor, na verdade, americano, e ele aluno direto do Dr. Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna. Ele que era conhecido como o Senhor Hipnose. Ele conversando, ele colocava as pessoas em transe. Estudei também com Tom Maia, outro americano, e também com Ronald Fuchs, da Inglaterra, Thorvald Detlefsen, da Alemanha, David Bohm, americano também, Hiroshi Motoyama, lá do Japão, e vários outros que eu estive buscando conhecimento. Então, sempre investi muito em congressos, cursos, além da faculdade, esse ensino secular. Então, eu estive buscando de outras fontes. Por quê? Porque, de uma certa forma, a heterodoxia vigente nos impede de ver além. Eles pregam sempre uma mesma verdade como absoluta, isso é ciência e pronto, e acabou. Então, eu fui buscar outros que estão fora desse foco. Bem, eu sou católico, mas já frequentei várias igrejas crentes, gostava muito do hinduísmo, budismo, frequentei várias ordens iniciáticas, como a Rosa Cruz, Teosofia, Maçonaria, Gnose, Hermetismo, por aí vai. Eu já vi muitas coisas esquisitas, estranhas, sobrenaturais. Sou testemunho dessa verdade, de que o mundo não é só físico, só material, só aquilo que podemos tocar e palpar, como diz a nossa amada ciência. Antes de continuarmos, eu peço que você deixe o seu nome e cidade, para que eu possa estar te incluindo nas minhas orações. Várias pessoas que orei, elas me relataram que houveram curas e, inclusive, até milagres, né? Eu não lembro muito bem em todos os casos, que eu sempre estou orando para um, para outro que pede, ou que eu vejo que está precisando, mas eu tenho esse dom de orar pelas pessoas. Bem, se você está aqui, é porque, assim como eu, você busca algo mais. Uma cura que não se limite a ficar tomando remédios, mas só para aliviar os sintomas, mas algo que vai até a raiz do problema, que é a cura da alma. Permita-me que eu te faça uma pergunta. Você já tem buscado de tudo, médicos, terapeutas, curandeiros, fez terapia, leu livros de autoajuda, orou, mas ainda continua uma sensação de que falta algo. Aquele peso na alma, aquele padrão de relacionamento que se repete, aquela ansiedade que a ciência não explica, e a fé sozinha parece não curar. O mundo te diz para orar mais, a ciência te diz para tomar mais remédios, e no meio disso você fica perdido, com a sensação de que a cura verdadeira não está em um lado nem em outro. Acredite, eu conheço essa dor. Eu já passei por isso. E eu que já havia curado centenas de pessoas de casos com depressão, ansiedade, e era especialista no assunto, mesmo com tudo que eu sabia, eu caí em depressão profunda.
Mas a sua busca, a sua inquietação é a sua alma te chamando para algo a mais. A sua presença aqui prova que existe uma sede por um conhecimento mais profundo. A minha jornada de dor me levou a uma descoberta, uma sabedoria de 2000 anos atrás, com os terapeutai, que nos mostra um caminho diferente, um caminho onde a fé e a ciência não são opostas, mas são unidas, onde Jesus não era apenas um profeta, mas na verdade o maior terapeuta da história. Antes de continuarmos desvendando os segredos dos terapeutai, eu preciso falar sobre alguns milagres que aconteceram na minha vida. Eu sou um ressurrecto. Já ouviram falar nisso? São pessoas que morreram e voltaram à vida. Costumam chamar de casos de EQM, de experiência quase morte. Na verdade, eu nasci morto. Eu não chorava nem se mexia, e as enfermeiras me entregaram para minha mãe para segurar um pouco no colo, e mesmo elas sabendo que já se tratava de um natimorto, elas deixaram um pouco com a mãe. E minha mãe, na singeleza dela, ela estava com uma toalhinha de São Sebastião e começou a me limpar, a passar na minha boca a toalhinha. Foi quando eu comecei a respirar e voltei à vida. Então, por isso meu nome é Sebastião, né? Então tenho uma gratidão imensa a São Sebastião, também um santo protetor meu. E outro milagre que aconteceu, eu recitei 2 vezes. Ainda quando criança, bem novo, bebê, eu parei de se mexer, fiquei duro, e minha mãe chamou o médico olhou e falou, olha, vai dando banho para ele, banho de quente, frio, banho de contraste, né? E aí minha mãe, na singeleza dela, fez. E novamente eu voltei à vida. E depois o médico comentou com ela, né, que eu estava morto. E ela não sabia. Então, na fé dela, até às vezes eu fico pensando, será que minha mãe era uma santa milagreira que me ressuscitou 2 vezes? Mas eu sei, é o poder de Deus. E é isso que eu quero estar ensinando para vocês durante a nossa jornada. Um outro caso que aconteceu, quando eu era criança, eu estava brincando com meu irmão no mezanino e a criança, né, acabei empurrando ele por causa de uma bexiga. E ele teve uma queda de mais de 6 metros de altura. É uma coisa que, morte certa, né? Mas ele ainda estava vivo, minha mãe levou ele no hospital, fez raio-x, não tinha nem um osso quebrado. E não tinha nem um caco, nem um ferimento, porque caiu um quadro de vidro junto. Então ele não tinha nem um arranhão e nem um osso quebrado. Isso é milagre. Isso é real. E o mais incrível, meu irmão contou assim, a santa me segurou. Então eu devo a Nossa Senhora uma gratidão eterna. Eu sou uma vida. Senão eu tô ser louco, traumatizado, sei lá o que. Então Nossa Senhora, ela tem feito muitos milagres na minha vida. Além desses, outros mais, né, que só a nossa Maria Santíssima. Desculpa, mas eu fico emocionado. E isso vai acontecer direto durante a nossa jornada, mas tudo bem. O importante, pessoal, é a mensagem. É isso que eu quero passar para vocês. Eu quero levar para vocês com clareza esse segredo dessa cura para ajudar milhões de pessoas. Por isso, eu peço que se dediquem a estarem seguindo essa jornada com afinco, porque lá no final vai valer a pena, eu tenho certeza. Por muito tempo eu lutei contra a minha missão, que me foi dada desde quando eu era adolescente, de uma voz que me falava: reconstrói minha igreja, reconstrói minha igreja. Eu não entendia. Eu era só uma criança, eu pensava assim, mas Deus,
não entendo, não consigo. Eu sou só uma criança, só um garoto. E aquilo ficou, foi passando, eu tive várias visões de Jesus. Eu via ele me olhava com amor tão grande, tão... Não tem como falar em palavras, mas eu tenho plena certeza de que ele nos ama muito. Como eu fui ver depois, no arrebatamento que eu tive. Eu estava também ali em depressão, uma depressão mascarada, não era lá da clínica, mas eu estava no fundo do poço, eu estava numa situação bem ruim de vida, de dificuldades, e eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Eu via todo mundo lá caindo no poder, falando em línguas, inclusive eu vi uma mulher falando em inglês antigo, eu entendo um pouco inglês, eu ouvi ela falando em inglês e traduzindo, eu falava, gente, como pode uma mulher falar um inglês primitivo? E eu já havia lido isso na Bíblia, né, que o Espírito de Deus, ele toma as pessoas, ele unge as pessoas para fazer o que for preciso, para curar, para profetizar, para ajudar as pessoas, para comunicar, enfim, cada um recebe um dom de acordo com a sua natureza. E todo mundo lá entrando, né, caindo no Espírito Santo e comigo nada. Mas daí um dia eu estava trabalhando e comecei a orar o Pai Nosso. Eu lembrei que o Pai Nosso é uma oração muito poderosa, uma oração que já tinha me salvado a vida. Eu estava também numa situação de dificuldade de vida e achava que não tinha mais solução. Foi quando eu comecei a orar dia e noite, o tempo todo dia. A hora que dava eu estava rezando o Pai Nosso. Isso me salvou. Então, aí eu lembrei desse Pai Nosso e comecei a orar. E então aconteceu um negócio muito estranho, muito esquisito. Eu me vi lá num outro lugar, lá em cima. Meu corpo continuava trabalhando e eu estava em outro lugar. Eu fui arrebatado, eu estava diante da presença de Deus. Foi algo muito forte que eu experimentei, uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado na vida, uma força, uma energia. Eu falo assim, como se fossem milhões de volts, milhões de sóis brilhando na minha frente. E eu pensava, será que é isso que acontece com o santo? As pessoas que viram santo entram nisso? Será que eu vou voltar normal? Será que eu vou tomar minha cervejinha depois? Mas, graças a Deus, eu voltei ao normal e sou um ser humano normal. Mas aquele encontro marcou muito e eu conversei com Deus e durante a semana que se passou eu tive várias conversas com ele. Ele falava, é uma conversa diferente, sabe? É uma conversa telepática, ocorre dentro da mente. Às vezes a gente pensa que está ficando louco, ouvindo vozes, mas eu já tinha uma certa intimidade nessa época com Deus e eu entendia que era Ele que estava falando para mim, me explicando as coisas da vida. E possivelmente eu vou estar falando mais detalhes dessas conversas com Deus durante a jornada ou outras jornadas que nós vamos fazer, porque eu não posso escandalizar. Embora eu tenha falado, vou falar vários absurdos, os maiores eu vou guardar por enquanto, porque as pessoas não estão prontas para receberem essa verdade. A verdade vai muito além do que a gente imagina. Nós tendemos a ser céticos, a não acreditar muito nas coisas sobrenaturais, mas eu sou testemunho de que o sobrenatural existe. Eu já vi muita coisa e vou estar compartilhando com vocês durante a nossa jornada. Então aquela voz que dizia reconstrói a minha igreja, eu ignorei durante muito tempo, eu ignorei, mas daí recentemente veio a clareza.
o Espírito Santo de Deus me fez entender que a igreja não era uma igreja de tijolos, mas de almas. Essa é a verdadeira igreja do Cristo. A missão não era construir um templo, mas reconstruir a alma das pessoas, conectar elas com Deus, com esse poder, com essa vida que existe, que está dentro e ao redor, em tudo e em todos. É reconhecer essa divindade, a presença dessa divindade na nossa vida. E foi então que o Espírito Santo de Deus tem me revelado com maior clareza e foi me trazendo as coisas. Então eu encontrei nos escritos de Filo de Alexandria, precisamente quando ele relata sobre uma comunidade que eram os terapeutai, que para nós é terapeuta, né? E o nome deles significa servidor de Deus e curador. Isso me mostrou o caminho. Jesus não estava apenas pregando, ele estava exercendo a terapia em sua forma mais pura. Ele não curava apenas o corpo, ele curava a alma. E é por isso que depois de curar ele dizia ao homem: os teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Tudo isso tem mistério na Bíblia, tem muito mistério. E esses mistérios os clérigos não querem revelar. Eu, como teólogo, eu sei dessas coisas todas. Tem muita coisa que é proibida. Eu fui ensinado na faculdade que não podemos falar de certas coisas, porque são mitos. Não posso falar que Adão e Eva não existiu, que é só uma alegoria. Eles já vão crucificar. Não posso falar que... eu não posso falar certas coisas ainda, tá? Mas vou falar no tempo certo, no momento certo, para não se escandalizar. Durante a nossa jornada, vocês vão começar a entender que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E são essas coisas que eu vou estar explicando durante a nossa jornada. Embora a revelação da terapia tenha sido mais recentemente, ao longo da minha carreira clínica, já se manifestava o poder de Deus. Quando o Espírito Santo me mostrou, ele foi mostrando os momentos da minha vida que ele estava lá presente, trazendo cura. E eu achava que era eu, que eu era um grande terapeuta. Na verdade, era ele. Eu estava sendo usado por ele. E teve um caso em particular, um paciente com uma depressão profunda, confusão mental, e ele se curou numa única sessão. Durante a sessão se manifestou nele o poder de Deus. O corpo dele tremia, ele falou que via luzes, ouviu a voz de Deus e curou completamente numa única sessão. Coisa rara em terapia. A gente sabe que depressão vai várias e várias sessões, 10, 20, 30, 50, 100. Eu atendi pessoas que já estavam há mais de 15 anos na psicanálise, sendo analisadas. E a gente sabe que a psicanálise é considerada como o suprassumo da inteligência humana, a terapia mais profunda, mais completa, que vai no cerne das coisas. Só que não. Existe algo além da mente. Nós vamos estar estudando isso com mais detalhes quando falarmos do pilar da mente, que é um pilar muito importante e que eu sempre acreditei muito e pesquisei muito a respeito, mas eu descobri que tem algo maior, algo muito maior, bem maior do que a própria mente. No outro caso é da gatinha Ágata. Ela sofreu um acidente, não sei o que aconteceu, se foi o carro que passou em cima, se foi o bicho que mordeu. Ela estava com as patas traseiras paralisadas, sem movimento e obrando sangue. Então, tudo indicava que ela ia morrer. E aí eu apliquei o reiki, na época era reiki, hoje eu entendo que já era o princípio da terapia.
pratiquei reiki, eu senti muita energia fluindo. E claro, né, sempre antes do reiki, antes de atender o paciente, sempre já é de costume pedir para Deus orar. Né? Quando eu toco um paciente, eu falo: Deus, ajuda aqui, guia minhas mãos, que não sejam as minhas mãos, mas as mãos de Jesus tocando o meu paciente. E então sempre eu oro antes dos atendimentos, antes de praticar alguma arte de cura. E foi o que eu fiz, eu orei e comecei a aplicar o reiki. E esperando que a gatinha tivesse um descanso mais em paz e pudesse partir tranquilamente. E qual foi a minha surpresa? Na manhã seguinte a gatinha estava viva e andando. Ficaram algumas sequelas, até ela não pôde ter filhotes durante um bom tempo, e agora ela já tem os filhotinhos dela. Glória a Deus. Então, a minha história de milagres é bem vasta, eu tenho visto muitas coisas acontecerem. E também durante os atendimentos, como oro, né, e peço que Deus me guie minhas mãos, às vezes eu era tomado pelo Espírito de Deus e fazia até cirurgia espiritual. Então ali já era o início da terapia, que depois ficou claro, né, o Espírito de Deus me mostrou com clareza que acontecia, o que estava acontecendo. Então já era a terapia, eu só não tinha consciência. E hoje eu tenho já um método completo, todo integrado, inteligível, praticável para exercer esse poder. A terapia não é uma simples terapia, ela é uma jornada de cura em 3 pilares, pois o ser humano não é só corpo, mas também alma, mente, psique e espírito. Então nós somos corpo, mente e espírito. E essa é a base da terapia, onde nós vamos estar estudando cada um desses pilares. Hoje eu vou passar uma visão mais superficial deles para se entender o contexto, e nas próximas Master eu vou estar aprofundando e estudando detalhadamente cada um desses pilares. A terapia se baseia em 3 pilares fundamentais que unem o que há de melhor na sabedoria antiga e da ciência moderna. E juntos eles formam a verdadeira cura integral. O primeiro pilar é o pilar da mente. Para o peso da alma, a terapia te dá as ferramentas da ciência para entender o que te aprisiona. Grandes mestres como Freud, Jung, Joseph Murphy, Neville Goddard nos ensinaram que a mente consciente é apenas a ponta do iceberg. O iceberg, vocês já viram, em cima ele tem só uma pontinha, mas embaixo ele é enorme. Muito enorme. E essa é uma comparação grotesca, porque na verdade Jung, quando comparava o nosso inconsciente, ele falava que era como um grão de areia nas vastas praias de todo o mundo. Então é muito enorme esse inconsciente. Esse poder que existe no inconsciente é muito, muito enorme. E nós vamos estudar profundamente esse poder de manifestação, de cocriação da realidade. Há mais de 40 anos eu estudo esses assuntos. Bem antes de lançar o filme O Segredo, eu já estudava isso. Estudava esses grandes mestres como Joseph Murphy, Neville Goddard, Earl Nightingale, e um pouco mais recentemente, depois do ano 2000, eu tenho estudado Greg Braden, Joe Dispenza, Joe Vitale, Thorvald Detlefsen e vários outros nomes importantes nessas áreas. Nesse subconsciente estão os depósitos de memórias, de traumas, de crenças limitantes, programas de autossabotagem, uma criança interior ferida, machucada, magoada. E são essas coisas que governam o nosso comportamento. Nós achamos que nós agimos por conta própria,
Mas na verdade o que Freud nos mostrou é que nós somos governados pelo que nós desconhecemos. O inconsciente nos governa. Ele assombrou o mundo na época, quando ele disse isso, sobre a sua teoria do determinismo psíquico, ou seja, é a psique, a mente, que comanda a nossa vida. E o pior, é a mente inconsciente, a mente que nós não conhecemos, essa mente cheia de traumas, de pesos, de programas, que tem que ser reprogramado. Esse software tem que ser reprogramado. Nós temos uma máquina maravilhosa, com vários bilhões de células, de neurônios, que, se usado corretamente, pode fazer muita coisa incrível é possível fazer com a nossa mente. Mas para isso nós temos que limpá-la, nós temos que purificar a nossa mente, reprogramar a nossa mente. É o que nós vamos estar estudando com mais profundidade no pilar da mente. Vamos agora ao segundo pilar, que é o pilar do corpo. Então, para os sintomas físicos, a terapia nos mostra como cuidar do templo, do nosso templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como nós vamos ver mais adiante. Então nós temos que preparar esse corpo, limpar esse corpo, estar com o corpo impecável, com o corpo límpido, purificado, para poder manifestar plenamente o poder de Deus. Então esse pilar nós vamos estar trabalhando o corpo, entendendo que o nosso corpo não é uma máquina de carne e osso, mas um campo de energia, uma energia biológica, uma energia vital. Então nós temos o corpo e ao redor dele temos uma camada de energia, e essa energia é que mantém o nosso corpo vivo. Ele que é a diferença entre um cadáver e um corpo com vida. Né? Um corpo com vida e um corpo sem vida. A única diferença é a existência dessa aura que os pintores retratam nas pinturas. Grandes cientistas como o Dr. John Pierracos, o Dr. Harold Saxton Burr, eles perceberam que existia essa energia biológica. O Dr. John Pierracos chamou isso de biocampo. O Dr. Harold Saxton Burr chamou de campo L, ou life. O Dr. Wilhelm Reich, também psicanalista, ele detectou os bions, partículas de vitalidade. Ele conseguiu fotografar ao microscópio essas substâncias e criou aparelhos que geram essa vitalidade, que geram essa energia vital, que no caso são as orgonites, as caixas de orgônio, o qual ele relata curas maravilhosas. E se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar que depois ele foi até preso, perseguido, e que ele talvez não curasse o câncer. Mas eu acredito firmemente que sim, que ele curava sim. É que, como tudo que tem no mundo é abafado, é escondido, eles dão um jeito de acabar com aquele cientista que descobriu algo tão maravilhoso. Então ele descobriu esse campo de energia também, e inclusive criou uma psicoterapia corporal, porque ele entendia que dava para tratar a psique através do corpo, através da massagem. Então regulava-se esse fluxo vital e a pessoa mudava o caráter dela através dessa mudança do fluxo vital. Na acupuntura também nós estudamos, eu sou acupunturista também. Nós estudamos na medicina tradicional chinesa que essa energia vital comanda as nossas emoções, os nossos sentimentos. E por isso que também na reflexologia a gente consegue fazer uma leitura emocional da pessoa, dos defeitos emocionais, se ela passa muita raiva, muita tristeza. E na medicina chinesa nós ensinamos que temos que equilibrar as emoções, nem rir muito, nem chorar muito, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, nesse campo do corpo, que na verdade é um psicossoma,
uma parte psíquica ou energética, e soma, que é a parte mais densa corporal. Aqui atuam as terapias vitalistas, as terapias energéticas, como a acupuntura, homeopatia, os florais, as pirâmides, a radiestesia, a radiônica, podem ser influídos através dessas terapias, geralmente as práticas integrativas e complementares de saúde. E o terceiro pilar é o pilar do espírito. Aqui o bicho pega. Aqui a coisa fica complicada, porque a gente vai ter que mexer com muitos dogmas. E eu quero deixar bem claro, embora eu tenha toda essa devoção, esse amor, a minha entrega a Jesus, eu não sou um crente fanático. Não sou. Eu falo com a razão que Deus me deu, com as várias décadas de estudo que eu tive, principalmente na parte da ciência. Então, não é um fanático, eu peço que vocês entendam, não é um fanático falando, mas é que o amor de Deus é tão grande que a gente fica entusiasmado a falar sobre Deus. Então, esse pilar do espírito é para aquela sensação de vazio que a gente tem, daquela coisa que falta algo, tem que ter algo a mais. A vida não pode ser só isso. Então a terapia nos reconecta com a fonte da energia. A fonte da energia universal, do todo. E essa é a fonte de toda a cura, que é o poder de Deus. Este é o pilar mais importante, é onde a cura se completa. Muitos de nós fomos ensinados que a fé é um ato passivo, de ir na igreja, de esperar. Mas a sua dor, o seu vazio, a sua busca, é a sua alma te chamando, te pedindo para ir, para encontrar a fonte. Logo, a gente estuda as religiões, as crenças, as instituições. E os padres só ensinam o que é permitido, o que foi ensinado para eles, que veio lá de trás da filosofia patrística dos primeiros padres da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, e depois os concílios de Nicéia, Constantinopla, as encíclicas. É todo um corpo doutrinário de interpretação das escrituras sagradas. Da mesma forma, os crentes, os evangélicos, na verdade eles vieram também da mesma origem e acabaram pegando muito dessa interpretação, mudando apenas alguns detalhes, como é o caso do Sola Escritura, que fala que a única fonte de saber é a Bíblia. Eles se revoltaram com várias situações que estavam acontecendo na época, de comércio, de venda de indulgências, venda de entrada para o céu, e daí o Martinho Lutero ele não concordava com esse comércio, com essa coisa que estava acontecendo na igreja. Eu acredito que ele foi também movido pelo poder de Deus para tentar restaurar a igreja. Então, Deus vem, em cada época ele traz os profetas, os missionários, os messias, para estarem renovando, reconstruindo a fé, cada vez num degrau mais alto. E eu sinto que agora chegou o momento de vocês conhecerem uma fé mais profunda, com clareza, livre desses dogmas, livre das mentiras, livre dos interesses comerciais, para uma fé autêntica e direta, que vocês vão poder conhecer, cada um de vocês vai poder estar na presença e na intimidade com Deus, e Ele vai te revelar coisas que você nunca viu antes. Eu tenho certeza disso. A sua jornada até aqui prova que você está pronto para algo a mais. Você não quer apenas um curativo, você quer uma nova vida. E a minha missão, que começou lá na adolescência, agora é sua também, a de reconstruir a igreja.
E a sua forma de fazer isso é começar a sua própria jornada de cura. É por isso que eu criei o programa da Teorapia. Nele eu te pego pela mão e te guio em cada passo, em cada um desses 3 pilares, e eu te mostro como identificar os seus traumas, como cuidar do seu tempo e principalmente como restabelecer essa conexão profunda com a sua fé. Venha construir a cura comigo, venha fazer parte do nosso movimento. Eu te aguardo lá, na nossa próxima Masterclass. Que Deus te abençoe profundamente.